Embora a energia de Helmholtz seja extremamente importante e relevante como critério de espontaneidade para processos que ocorrem sob as condições de temperatura e volume constantes, ela ainda não é o critério, o indicador ideal para a maioria dos processos que nós fazemos em bancada ou estudamos como forma de compreender a natureza, já que a maioria das nossas reações químicas, dos nossos processos físicos, ele ocorre a pressão constante, em vez de volume constante. Vamos ver então como se comporta o critério de espontaneidade para um sistema a temperatura e pressão constante. Mais uma vez, o nosso ponto de partida é a nossa equação fundamental, que nós vimos anteriormente. Aqui vamos fazer todo o nosso trabalho de desenvolvimento até chegar a essa nova função de maneira muito similar ao que nós fizemos nos slides anteriores. Neste caso, precisamos introduzir a variável pressão e temperatura na nossa equação fundamental, já que elas não estão aí presentes. Vamos fazer pequenos ajustes. Para introduzir dP, para introduzir a pressão, nós vamos utilizar da relação da entalpia com a pressão, de maneira que, desenvolvendo as propriedades da matemática diferencial, nós chegamos ao dH, que é igual a du mais VdP mais PDV. Aqui temos a introdução do termo dP, da variável dP, que podemos fazer a substituição direta na nossa equação fundamental. Coloquei numa cor diferenciada para vermos como é que fica. Veja que o termo menos PDV e mais PDV ele se anula, resultando na equação que dH menos VdP menos TdS. Precisamos agora introduzir o termo dt. Fazemos isso somando e subtraindo o mesmo termo, sem prejuízo à equação, de maneira que nós podemos utilizar dessas propriedades diferenciais, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente para a energia de Helmholtz, de forma que podemos reescrever então como dH/VdP. O dTs provém da propriedade diferencial de TdS mais SdT, e duas funções. Agora aqui nós temos as duas variáveis que nós queríamos, pressão e temperatura. Nós temos as condições restritivas nesse processo como constante, de maneira que a resultante desta desigualdade está na escrita de dH menos T ds menor ou igual a zero. Propriedade diferencial podemos reescrever como uma função h menos ts menor ou igual a zero. Essa função h menos ts, ela é definida como uma nova função de estado termodinâmica chamada de função de Gibbs, representada pela letra G, de forma que a função de Gibbs, a energia de Gibbs, a energia livre de Gibbs, são várias formas de designar a energia de Gibbs, ela decresce, veja bem, ela decresce para qualquer processo espontâneo, até que o seu sistema alcance o mínimo. Se nós fizermos um gráfico de maneira similar ao que nós fizemos para a energia de Helmholtz, um gráfico de energia livre de Gibbs com desenvolvimento de um processo, aqui eu coloco na forma de tempo, sob temperatura e pressão constantes, mostra que essa nova função, que tem unidade de energia, ela tende ao mínimo conforme o processo espontâneo procede. A conclusão é que, conforme a energia de Gibbs, de maneira similar à energia de Helmholtz, diminui com o processo espontâneo, a entropia do universo aumenta. Lembre-se da origem, lá do início da nossa aula, que a origem está na formulação, na definição da entropia do universo. Vale ressaltar que tanto a energia de Helmholtz quanto a energia de Gibbs, elas são propriedades extensivas. Para um processo finito, a temperatura constante, nós podemos trabalhar a função de Gibbs para ΔG igual a ΔH menos T
ΔS. Então, para um sistema sob as condições de pressão e temperatura constantes, processos espontâneos terão ΔG, essa quantidade negativa. Quando for positivo, essa quantidade for positivo, o processo é não espontâneo, e quando for igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Note que ao final desse conjunto de análises da nossa equação fundamental, nós resultamos em 4 tipos de energia para caracterizar o meu sistema. A energia interna, que vem lá da primeira lei, a entalpia, que vem lá da primeira lei, e a energia de Gibbs e a energia de Helmholtz, quando unimos a primeira e a segunda lei para focarmos nas características e critérios do meu sistema. E essas 4 energias que nós falamos, nós conseguimos defini-las a partir de 4 variáveis: pressão, volume, temperatura e entropia. Tendo essas 4 variáveis em mente, nós podemos descrever a espontaneidade do meu processo. Vamos usar agora as 2 funções termodinâmicas que nós definimos como característica de espontaneidade para um processo, quando nós voltamos o nosso olhar para características únicas exclusivamente do meu sistema, com as propriedades do meu sistema. Vamos fazer o nosso cálculo inicial para a energia de Gibbs. A energia de Gibbs é definida como H menos TS, de maneira que, se nós considerarmos que ela é uma função de estado, nos interessa apenas o estado inicial e o estado final para o meu processo. A temperatura constante, nesse caso, resulta no desenvolvimento da equação como a variação de energia livre de Gibbs, como a entalpia, menos a multiplicação da entropia pela temperatura. Note que nós desenvolvemos aqui apenas considerando o estado inicial e o estado final, para a entropia, para a entalpia. Veja que não há o subíndice para a temperatura nesse caso, porque a condição para o processo se dá à temperatura constante. Veja que nós temos um processo reversível, isotérmico. Veja então que nós precisamos determinar os 2 componentes desta equação: a entalpia para o processo de transição, que é um processo de vaporização, e a entropia de transição para o processo. Este processo ele é reversível e isotérmico, então nós podemos buscar aquelas equações que nós trabalhamos há algumas semanas atrás, qual é a relação da entropia, a variação da entropia para um processo de transição. Então, para um processo reversível e isotérmico, a determinação da entropia para um processo reversível e isotérmico, pela sua definição, é a troca de calor pela temperatura. Nesse caso, para um processo finito, uma vez que a temperatura se mantém constante, podemos escrever que a variação de entropia é o calor trocado durante o processo nessa temperatura. Como o processo se dá a pressão constante e reversível, nós podemos relacionar o calor à pressão constante igual à entalpia. Nós já fizemos isso anteriormente, resultando na determinação da variação de entropia para um processo de transição de fase, nesse caso de vaporização da água, como a razão entre a entalpia do processo e a temperatura ao qual ocorre essa transição de fase. Muito bem, temos agora como determinar a entropia para esse processo. Substituindo na equação de Gibbs, temos que ela se relacionará com a entalpia menos a temperatura multiplicado pela a entropia. Veja que esse termo se anula com este termo e, por final, a entropia para um processo reversível, a pressão e temperatura constante é igual a zero.
O que significa? Significa que esse processo está em equilíbrio. O indicador ΔG, o indicador energia livre de Gibbs, neste caso, resulta num valor nulo, característico para processos em equilíbrio. Para a energia de Helmholtz, nós fazemos uma análise similar anteriormente, nós sabemos que ela é uma função de estado e podemos reescrevê-la considerando apenas os estados iniciais e finais, ainda temos a condição restritiva de temperatura constante, resultando na variação de Helmholtz como a variação da energia interna menos a multiplicação da entropia pela temperatura. Da primeira lei, nós temos que a energia interna se relaciona com o trabalho mais o calor trocado, e da segunda lei nós temos que a entropia é o calor pela temperatura. Substituindo uma na outra, nós temos que a energia de Helmholtz, aqui nós temos a contribuição da energia interna, aqui nós temos a contribuição da entropia, de forma que a resultante desta equação, a energia de Helmholtz durante esse processo é igual ao trabalho produzido ou realizado pelo meu sistema durante esse processo reversível. Para determinarmos, então, a variação de energia de Helmholtz para esse processo, precisamos, então, determinar o trabalho realizado ou produzido pelo meu sistema durante o processo de vaporização de 1 mol de água. Nós sabemos que o trabalho se relaciona com a pressão vezes a variação de volume. Nesse caso, a pressão se mantém constante e temos apenas a diferença finita de volume entre o estado inicial e o estado final. Então, e quais são os nossos estados iniciais? O nosso estado inicial é o volume da minha amostra no seu estado líquido, e o estado final é o volume da minha amostra de água no seu estado gasoso. O que vale a pena aqui fazer uma aproximação é que o volume do gás ele é muito maior do que o volume do líquido, de maneira que essa consideração, basicamente, esse termo presente do volume do líquido, ele aproxima-se de zero, de maneira que o resultado final se resulta apenas da multiplicação da pressão vezes o volume. Muito bem. Como é que eu calculo o volume de um gás? Vamos considerar que o volume do meu gás ele se comporta como sendo ideal, a pressão de 1 atm e 100 graus Celsius, uma boa aproximação, tem as suas correções, nós vamos considerar como uma aproximação razoável. A determinação, então, do volume do meu gás eu posso obtê-la a partir da equação dos gases ideais. Nós sabemos que o volume se relaciona com o inverso da pressão. Aqui eu faço um chamamento que eu utilizei o volume molar. Fica bastante simples, já que eu tenho 1 mol de água, então fica mais fácil, né? Mesmo se eu colocasse a multiplicação por 1 aqui, ficaria a mesma coisa. Então, substituindo os valores, de 0,082 é a constante universal dos gases nas unidades litro atm mol por Kelvin, multiplicado pela temperatura 373 Kelvin, que é a temperatura 100 graus Celsius em Kelvin, sob 1 atm. Fazendo essa conta, nós chegamos ao volume de 30,6 litros. Esse valor de 30,6 litros é consideravelmente maior ao volume de 1 mol de água na sua forma líquida. Estaria por volta de 19 mililitros. É uma variação considerável. Por isso, nós utilizamos essa aproximação para facilitar nossos cálculos. Assim, substituindo este valor na equação anterior, nós temos a pressão vezes o volume, resultando na energia de menos 30,6 litros atm. Fazendo a conversão, então, para a unidade de Joule de energia, nós temos um valor de menos 3,1 kJ. Esse resultado negativo mostra que a transformação isotérmica na energia de Helmholtz ele é
igual ao trabalho realizado pelo sistema sobre as vizinhanças, né? Pense que ao passar do estado líquido para o gasoso, essa matéria ela ocupa um espaço, um volume maior, e para ocupar esse volume maior, eu tenho que realizar trabalho sob as vizinhanças para ocupar esse volume maior. Lembre-se que nós temos uma variação de volume muito grande entre o estado líquido e o estado gasoso.